E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo e no vídeo de hoje a gente vai estar vendo como definir o abdômen de forma mais eficaz, mais eficiente, mais objetiva. Beleza, para começo de tudo a gente tem que saber do porquê o seu abdômen não está aparecendo e do porquê ele não está definido o suficiente. Isso provavelmente pode acontecer por conta de duas coisas. A primeira, por conta do abdômen não estar fortalecido o suficiente, porque o abdômen, assim como qualquer outro tipo de músculo, qualquer outra musculatura do corpo, ele precisa de hipertrofia. São fibras musculares estriadas esqueléticas, então ele precisa ser hipertrofiado para que ele apareça de uma forma satisfatória. Então, basicamente, uma das coisas para que o abdômen apareça e uma das coisas das quais pode estar acontecendo para que favoreçam a falta de definição e visibilidade do abdômen é a falta de treino, ou o treino muito leve e ineficaz, no caso. Então daí a gente já começa, digamos assim, pelo básico, né? E outra coisa que pode estar favorecendo para que a parede abdominal não esteja aparecendo é a porcentagem de gordura corporal atual que você pode estar apresentando. Então, no caso, a parede abdominal, assim como qualquer outra musculatura do corpo, ela está ali. E aí, a partir disso, o que pode contribuir para a falta de visibilidade e trabalho nessa área é justamente a falta de hipertrofia e estímulo, e no caso, estímulo suficiente. Então, se você tiver uma grande fonte de estímulo, se você fizer muitos abdominais, muitos exercícios focados na área, todos os dias, com carga, que é muito importante para a hipertrofia, e o abdômen ele também necessita carga. Mesmo que você faça isso, o abdômen, assim como eu disse, a parede abdominal ela já está ali. Mas se você fizer tudo isso, fizer com carga, fizer os exercícios todo dia certinho, e mesmo assim você tiver uma porcentagem de gordura adiposa por cima da parede abdominal, ela não vai ser visível. Ela vai estar ali praticamente escondida. Mas daí beleza, eu preciso de estímulo e eu preciso fazer com que o meu percentual de gordura, então ele baixe e ele reduza para que com essas duas combinações o meu abdômen seja visível e consequentemente tenha bastante hipertrofia, né? A visibilidade, na verdade, que vai ser a consequência da hipertrofia. Bom, tudo bem, tem essas coisas aí, essas duas coisas, esses dois componentes, mas e aí, como que eu vou diminuir a porcentagem de gordura adiposa, a porcentagem de gordura corporal? Aí entra uma outra coisa que a gente tem que ter consciência de que a porcentagem de gordura do corpo, ela é total. Então, não vai ter como eu fazer um exercício que vá eliminar a gordura por inteiro num único lugar. Então, novamente, não tem exercício na academia, não tem exercício calistênico, não tem exercício de crossfit que vá queimar a gordura num único lugar. Se alguém disser em algum lugar, algum profissional, qualquer coisa do tipo, que está sendo efetuado um exercício para queima local da gordura, não como um todo, mas especificamente, isso não vai ser correspondente com a verdade, porque isso não existe. O que existe é o estímulo metabólico fisiológico derivado de exercícios anaeróbicos ou aeróbicos com carga de hipertrofia ou não, exercícios calistênicos, exercícios de cardio, treino na academia, por exemplo, que venha fazer com que o nosso corpo venha a entender que essa fonte acumulada, essa fonte de sobrevivência acumulada no nosso corpo em forma de gordura pode vir ser usada como energia para tais atividades. Logo, ele vai fazer isso como? De uma forma geral. Então, ao mesmo tempo que a gordura do abdômen
vai ser metabolizada e vai ser usada como energia. A gordura dos flancos das costas, os flancos dorsais, também da mesma forma vão ser usados no mesmo tempo e de acordo com os mesmos estímulos. Então é muito fácil a gente confundir o fato de a gente estar realizando um exercício local, assim como o abdominal, e a gente ter resultados de perda de gordura abdominal com o efeito ser local e não geral, porque vão existir uma série de fatores dos quais você vai estar precisando fazer corretamente, ou pelo menos ali 80% ou 90% das vezes corretamente, para que os resultados comecem a vir ser visíveis. Então nós vimos até agora exercício, você precisa praticar o exercício, fazer atividade física, fortalecer o abdômen para que ele venha aparecer. Segundo, ter uma forma eficaz de começar a reduzir a sua gordura corporal, a sua porcentagem de gordura corporal, para que o abdômen venha a ser visível. 3. Novamente, não existe exercício local para queima local de gordura corporal. É queima geral de gordura. A gordura ela é metabolizada de maneira total no corpo. Ela é usada como fonte de energia e não como estoque de sobrevivência pelo corpo de maneira geral. Não tem como classificar exercícios por seção muscular para queima de gordura. Não existe. Quarta coisa, os exercícios aeróbicos e anaeróbicos que eu citei anteriormente são o seguinte: os exercícios anaeróbicos podem se encaixar como atividades físicas. Então, são aqueles dos quais o oxigênio é mais necessário como fonte de energia para esses exercícios do que necessariamente na parte muscular. E eles podem ser realizados de maneira mais longa, num período de tempo mais longo, de médio a longo prazo aí de tempo, né? Vamos dizer assim. Então, um cardio, uma esteira de meia hora, 40 minutos, uma hora, utilizando o oxigênio como fonte de energia. E isso vai fazer o abdômen ele venha a ser visível por conta da metabolização da gordura e da queima do oxigênio como energia para que isso seja efetuado. Já os exercícios anaeróbicos são aqueles em que a metabolização é mais diretamente realizada no próprio músculo. Então, seria a realização dos abdominais, exercícios abdominais para fortalecimento e resistência da parede abdominal. Quinta coisa, dieta. Assim como eu já citei antes, não adianta eu fazer 1.300 abdominais todo dia se a minha porcentagem de gordura total do corpo está alta. Por quê? Porque o corpo, ao invés de ele utilizar essa gordura como fonte de energia facilmente, ele não vai fazer isso. Ele vai utilizar esse estoque, melhor dizendo, de gordura, como um estoque de sobrevivência. Então, esse percentual de gordura total do corpo, ele vai ser utilizado na última das hipóteses para a sobrevivência do seu corpo, quando ele achar necessário. Logo, a gente vai precisar fazer o quê? Enganar o metabolismo fisiológico do corpo com o exercício aeróbico, anaeróbico, com a dieta. Difícil? Um pouco, mas dá para fazer. O que vai ocorrer a partir do momento em que eu quiser eliminar esse total de gordura do corpo e fazer com que o abdômen venha a ser visível através dos estímulos de hipertrofia aeróbicos e anaeróbicos, o corpo vai entender, aliás, tudo isso sem que haja uma nutrição adequada. O corpo vai começar a entender que ele vai estar em uma situação de risco, aparentemente, porque você vai estar gastando energia e não vai estar consumindo energia suficiente, a energia e os minerais suficientes e necessários para que ele entenda que essa porcentagem de gordura não é mais necessária como fonte de sobrevivência. Resumindo a parada, eu preciso nutrir eficientemente, nutrir decentemente o meu corpo
enquanto eu estimulo ele com os exercícios, para que o meu abdômen possa começar a aparecer, hipertrofiar definitivamente. Traduzindo, se eu tiver uma grande ingestão calórica errônea, de maneira incorreta, e continuar treinando forte e treinando de maneira correta, o corpo não vai utilizar essa gordura para fonte de energia. Ele vai querer segurar essa gordura pelo fato de que ele não está confiante o suficiente para que ele veja esse estímulo como algo a ser investido na questão de o corpo fazer a visualização do que está acontecendo no metabolismo, na fisiologia, e investir energia em forma de gordura nos músculos, fazendo assim com que haja uma troca de gordura por massa magra. E como eu faço o corpo entender que ele pode utilizar a gordura corporal como energia para a construção da minha musculatura? Através da nutrição, através da dieta. Então, para que o meu abdômen defina, eu preciso de estímulo, de carga, de fontes, estímulo aeróbico e anaeróbico. É necessário que a dieta esteja adequada para você e adequada para o estímulo que você está realizando e a intensidade que você está realizando o estímulo, e também adequada para a porcentagem de gordura corporal que você está apresentando no momento. Logo, não adianta eu treinar muito e comer pouco, e não adianta eu treinar pouco e comer muito, e não adianta eu treinar muito e comer muito, apenas porque o seu corpo pode entender que você está numa situação de sobrevivência, porque ele não sabe, ele não tem discernimento, a fisiologia não possui discernimento das coisas conscientes que a gente faz, e por consequência disso, simplesmente segurar a gordura no seu corpo e não eliminar ela. E isso também pode resultar, muito provavelmente, com o seu baixo desempenho de ganho de massa magra. Então, na verdade, você não vai estar realizando com eficiência nenhuma das duas coisas. E quando eu cito e incluo dieta aqui também inclui tomar água, tá? Última coisa, no geral, a dieta, para que o seu abdômen venha a aparecer, ficar mais definido e ficar mais aparente, se resume em diminuir a ingestão calórica ruim, aumentar a ingestão proteica boa, para que assim a síntese proteica, que também demanda muita energia fisiológica do corpo, venha a fazer com que o corpo utilize também a fonte de gordura total, para que essa metabolização venha a ocorrer de forma eficaz e para que possa ser possibilitado a construção e o desenvolvimento de massa magra, ou seja, a construção de músculo. Resumindo, é necessário o estímulo aeróbico, anaeróbico e que a sua dieta esteja adequada e equilibrada para a sua situação atual e também visando o objetivo futuro do qual você deseja, que nada mais é do que a perda de porcentagem de gordura total, geral, do corpo. Certo, pessoal? Espero que tenham entendido algo, espero que tenha sido útil e que vocês possam utilizar de alguma coisa. Lembrando que no fim do ano tem campeonato Classic Physique, no qual eu estou em preparação e eu vou divulgando aí, vou colocando coisas e fazendo vídeos com relação a isso, em relação à preparação, do que é necessário, do desenvolvimento até então e até lá. Se você também não é inscrito, se inscreve aí no canal para apoiar, para acompanhar tudo isso. E valeu por ter assistido até aqui e até a próxima.